Saudações a todos, eu sou o Gilberto Trapazon, esse é o nosso canal sobre a magia de evocação Goethe Angélica. Dia lindo de sol no nosso verão, 36, 38 graus de novo, né? Muito calor. É um dia maravilhoso, a gente precisa aproveitar essa energia, cuidar de nós, e eu vou seguir hoje um assunto que nós já temos vários vídeos. É uma das várias séries que eu tenho feito, que é justamente sobre trabalhar em magia para outras pessoas. E o assunto de hoje é valorizar a si mesmo, impor limites. Eu já comentei algumas coisas num vídeo anterior, tem aspectos mais práticos de atendimento. Bom, trabalhar em magia, na espiritualidade para outras pessoas, não é apenas para os profissionais. Qualquer pessoa que seja espiritualista, em algum momento vai estar trabalhando para outras pessoas, seja para alguém da família, por um amigo, um colega, por amizade, porque nem todos fazem um trabalho profissional. Porém, faz parte da vida de toda pessoa espiritualizada, em algum momento, também precisar ajudar a outros. Um dos motivos é o próprio processo de aprendizado nosso. Tem coisas que nós só vamos aprender trabalhando para outras pessoas. Por exemplo, digamos que você gosta do tarô, dos oráculos. Você precisa fazer leituras para outras pessoas para se aperfeiçoar, aprender, conhecer situações, mesmo que você faça apenas por amizade. E rapidamente você vai descobrir que mesmo que você faça apenas por amizade, você vai ser cobrado, as pessoas vão exigir de você resultados profissionais. Eles rapidamente esquecem que aquilo foi apenas um favor entre amigos. E você vai ser cobrado tanto quanto um profissional. E esse é um dos grandes motivos que uma leitura de oráculo nós temos que cobrar. Não se atende de graça. Tem que cobrar alguma coisa sim, mesmo que seja um valor simbólico, mas alguma coisa um pouco decente, né? Porque senão a pessoa não valoriza o que você está fazendo. Ela não vai dar atenção. Foi de graça mesmo, não custou nada, né? Só que para você que é estudante, você que é praticante, você que é colega, isso custou estudo, aprendizado, investimentos, livros, materiais. Tudo isso tem custo. E claro, essa série de vídeos, ela é também para você que é cliente, você que busca o serviço de outra pessoa, mesmo que seja por amizade ou seja a busca por um profissional. Se você precisa de um atendimento profissional, por exemplo, comigo, está aqui o link, gilbertstrapazon.com.br/consultas. Ali tem todas as informações sobre o meu trabalho, as minhas consultas, que tipo de serviços que eu faço e, inclusive, que tipo de serviços eu recuso. Tem a ver com o assunto de hoje. Tem serviços que eu recuso. E por isso o título desse vídeo de hoje, impor limites e valorizar a si mesmo. Veja, tem muitas coisas que nós aprendemos na espiritualidade que são necessárias. Tem muitas coisas que são o que nós realmente gostamos. Porém, nós trabalhamos com energias, com as forças do universo, com espíritos. E é necessário conhecer ambos os lados das coisas. Se você quer ser um médico, você vai estudar como curar, mas você também precisa conhecer a doença. O que é que causa aquela doença? Ou seja, você precisa aprender
como fazer uma pessoa ficar doente. Se você quiser ser um bom médico, o que pode causar aquele problema? Por exemplo, uma pessoa que eu conheço aí, médica, e participa em clubes de tiro profissional. Tiro profissional. Tem registro, tem todo um sistema de estudo, de aprendizagem. Então eles aprendem a usar armas. Porém, é necessário também saber como trabalhar com ferimentos causados por armas. Tá? Então são coisas que nós temos que estudar. A gente não estuda apenas uma coisa. Ou melhor, seria o desejável, né? Mas, de uma maneira geral, quem busca um aprendizado maior na espiritualidade da magia vai conhecer ambos os lados das coisas. Como ajudar a trazer a cura, mas também como causar uma doença. Porque se você não sabe o que causa uma doença espiritual, você também não vai saber como resolver para curar aquele problema. Doenças espirituais são as mais variadas, por exemplo, presença de espíritos obsessores, né? Situações de energia, a própria energia do local. Uma coisa que acontece muito, casas, por exemplo, até empresas, que têm problemas estranhos e não tem nada a ver com espíritos, é a energia do lugar, porque nem todo ponto no nosso planeta é positivo para os humanos. Por exemplo, você descobre que a sua casa está em cima de um veio d'água, de uma fonte de água. Aquela água, o que ela faz? Que bom, tem uma fonte de água embaixo da casa. Altamente negativo. Por quê? Porque a água ela brota e vai embora. Aquela água está levando embora toda a energia da casa. Pior ponto, um dos piores pontos, aliás, para colocar uma casa é em cima de uma fonte de água. E tantas vezes isso acontece. A pessoa olha o terreno, nem sabe que ali embaixo tem uma fonte de água. E isso tem técnicas. Uma das mais famosas, pessoal, assim, aquela coisa bem popular, sabe aquelas varetas que se usa para descobrir se tem um poço de água no lugar, que as pessoas sabem usar, ou pegam uma forquilha. Quem sabe fazer isso aí mesmo, localiza um poço d'água num terreno que parece que não tem nada. Não, porque a forquilha ela vai agir de uma maneira magnética, ela vai se virar para baixo e apontar que ali tem uma fonte de água. Então é um ótimo local para você fazer um poço e ter água. Você vai cavar alguns metros e descobre que realmente ali tem uma fonte de água. Mas não é o local adequado para fazer a sua casa. Então veja, é uma boa coisa, uma fonte de água. Mas a água ela vai embora, a água flui. Então a água vai levar a energia embora. Um simples motivo pelo qual naquela linha chamada Feng Shui, que é um sistema oriental que analisa as energias do local, eles observam a posição dos aposentos da casa, as energias. Tudo isso é comentado. Uma coisa bem simples, por exemplo, que é muito comum da gente ver. No seu banheiro, na sua casa, né? A porta fica aberta? Pare de fazer isso. Porta do banheiro tem que estar fechada sempre. Não importa se o teu banheiro é bonito, se você pagou um arquiteto para fazer um banheiro lindo, maravilhoso. Quando alguém precisar ir lá, vai ver o banheiro. Agora, a porta do banheiro aberta. O que tem ali? Tem uma pia, tem um ralo, tem um vaso sanitário, que são locais onde a água vai embora, é o esgoto. A energia ali ela vai embora. O serviço, a finalidade do aposento íntimo, né, que aqui no Brasil nós chamamos de banheiro, né, o WC,
é justamente para que as energias vão embora. Se a porta está aberta, a energia da casa ela vai fluir para aquele local e vai embora. Faça isso. Faça isso e em questão de poucos dias você vai observar que a energia da sua casa muda. Muda. É uma coisa eletrônica, simples de observar. Porta do banheiro fechada. E claro, banheiro limpo, por favor, né? Então tem coisas que são eletrônicas, até mecânicas, e fazem parte do nosso estudo todo, como na metafísica. Então nós não trabalhamos apenas com espíritos, mas com tantas outras áreas e nós precisamos observar. Então até como é que é a construção da sua casa. Isso vai ter a ver com várias linhas de aprendizados, né, espirituais, metafísicos e ocultistas. Claro que nem todas as pessoas trabalham com essas áreas ou têm conhecimentos, alguns se dedicam mais apenas aos espíritos, apenas ao aprendizado dos oráculos. Nem sempre você vai ter pessoas que tenham um conhecimento maior, tá? Que envolvam várias áreas. E por isso que às vezes nós precisamos também da participação de colegas para certas coisas. Por exemplo, eu tenho uma base, uma noção do Feng Shui, mas eu não sou formado em Feng Shui, eu não fiz os cursos, eu não fiz os estudos, que é algo que demora uns 2 anos, 3 anos de curso para a pessoa ter uma noção razoável. Mas eu tenho uma boa base. Então, tantas vezes eu já ajudei situações, por exemplo, uma fazenda, não era uma fazenda, era uma chácara, um colega, tinha vários problemas, e ele estava achando que era feitiço, que estavam jogando para ele, e eu olhei, não. Teu problema é a energia do local. E como eu tenho evidência também, tenho formação, eu conheço, claro que eu estava olhando as cartas também para confirmar o que eu estava vendo, mas eu olhei o lugar assim, à distância, mora muito longe, na verdade ele mora em outro país. Eu descrevi o quintal dele. Lá na frente tem uma cerca assim, 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 assado, o terreno assim, 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 assado, a casa está num lugar assim, 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 assado. É. Pois é, ali no meio do quintal foi feito um aterro. Não era o terreno original, mas já umas coisas assim de 50 anos atrás, foi feito um aterro. E ali tinha uma fonte. E foram jogadas coisas naquela fonte também que destruíram a natureza. Então, os espíritos do local, eu já falei, as fadas, os duendes, gnomos, as undinas, os elementais da natureza estavam furiosos. Então era um ponto altamente negativo, tanto que no terreno na frente, era um terreno grande, não brotava nada. Era algum mato que crescia teimosamente, mas não tinha jeito. E eu passei amplas orientações de como fazer para liberar as energias do local. Eu tenho essa base. Tá? Então, eu não sou perito em Feng Shui, mas eu conheço as energias da Terra. E eu sabia o que fazer. Então, ó, faz isso, aquilo, tem uma série de procedimentos para ajudar a trabalhar com as energias do local. Então, veja, isso é só para exemplificar que tem estudos que nós precisamos fazer para conhecer uma área ou outra. Nem tudo é espírito, tá? Então nós temos uma base do que nós precisamos. E claro que eu não ia lá fazer o serviço por ele, tá? Porque isso aí, agora que eu estou entrando mais no assunto, né? Nos dar o respeito e impor limites. Tem situações que nós atendemos que a pessoa literalmente quer que a gente faça tudo por ela. No caso dessa pessoa,
obviamente não tinha como eu pegar um avião, viajar 4.000 quilômetros, ir lá fazer, cavar buraco, um monte de coisa que precisava ser feito. Então ele teve que fazer. Mas tantas vezes ocorrem situações que as pessoas querem que a gente faça tudo por elas. Tudo, literalmente. A pessoa pede uma consulta e nessa consulta eu vou avaliar a vida da pessoa, o que está ocorrendo e tal. Mas tantas vezes tem coisas que a própria pessoa precisa fazer. Eu não posso fazer. Tem coisas que você precisa fazer. Por exemplo, a pessoa tem problemas com as amizades, nos relacionamentos. Me olha de cara, tá, mas como é que tá o teu cuidado pessoal? Ah, eu não acho isso importante, porque beleza não importa. Confirmou. A pessoa é uma lata de lixo. Sério, gente. Isso acontece com homem, isso acontece com mulher. Geralmente mulher tem a fama de ser mais caprichosa, por causa da vaidade, da beleza. Olha, tem gente que nós temos que tampar o nariz quando chega perto. Tem gente que fede. Não adianta estar com uma roupinha bonitinha, tu vê que... Eu não posso ir lá na casa da pessoa, pegar ela pelo pescoço e colocar debaixo do chuveiro. Não, eu só posso dizer, ó, por favor, cuida mais da sua higiene pessoal, da sua aparência, se valorize, se arrume. Tá? Você não precisa comprar a melhor roupa de grife, mas procura se arrumar um pouquinho, né? Ter dificuldades não é motivo para você andar feito um mendigo. Até porque se você for um mendigo, você não está tendo uma consulta comigo. Você está muito mais preocupado em conseguir um prato de comida. Mas se você tem a sua vida, tem condições de buscar um serviço como o que nós fazemos, às vezes vai ter coisas que você mesmo pode fazer. Ou você tem que fazer. Então não é achar que os espíritos, que a magia vai fazer tudo por você. E aí nós temos essa questão de impor limites, né? Valorizar o que nós fazemos. Cada um de nós tem maneiras de trabalhar, tem áreas que trabalha melhor, gosta mais disso ou daquilo. Eu tenho as minhas áreas. Então eu definitivamente não faço qualquer coisa. Eu não faço qualquer coisa, gente. Eu tenho moral, eu tenho a minha moral, eu tenho meus escrúpulos, eu tenho uma ética. Então tem coisas que eu não vou aceitar fazer. E já de cara um alerta, né? Você que quer fazer qualquer coisa, principalmente esse é o caso normalmente quando as pessoas pedem magia para o mal, né? Magias de destruição. Eu faço sim. Mas depende a situação. Eu não vou fazer uma maldade porque você quer destruir o fulano porque ele não quis te namorar. Mas tu é uma chata. Ficou uma vez com o cara e já tá infernizando a vida do sujeito. O cara fugiu. Isso não é motivo para destruir a vida de alguém. Eu já vi gente, já tive casos que eu já citei aqui em vídeos, tá? Menina nova aí pedindo a morte de um sujeito, queria a morte do cara porque não ficou com ela. No caso, ele era um cara rico, bonitão, bem de vida, e ela já tentou de cara dar o golpe nele, né? Quebrou a cara, né? Quebrou a cara. Queria matar o cara. Por quê? Porque ela é uma pirralha querendo obrigar o cara a ficar com ela. E para piorar, ela queria consulta de graça e ela queria magia para matar uma pessoa de graça. Ó, gente, tu não tem vergonha na cara, não. Tu não tem noção de perigo. Tu vem falar comigo, pedir uma coisa dessas? Olha que eu tenho a fama de ser bonzinho, tá, gente? É a sorte de vocês. Mas eu não sou tão bonzinho assim, não, gente. Isso é um desaforo. Para a pessoa levar uma praga. Não, olha, eu não preciso nem acender uma vela. Tem mensagem que a gente recebe aí que é desaforenta mesmo. A
pessoa vem, ela quer já grandes coisas, quer tudo de graça. Não quer nem pagar a consulta, não quer nada. E já vem exigindo. Porque vocês trabalham com espiritualidade e o dom da espiritualidade vem de Deus, é de graça. É praga minha. É de Deus? Sim, o dom pode ser. A parte espiritual, eu já falei mais de quantas vezes. A parte espiritual, sim, eu tenho uma parte que eu recebi de Deus. Mas são anos e anos e anos e anos estudando, trabalhando. Centenas e centenas e centenas de livros. Milhares e milhares de horas. Eu preciso ter uma estrutura toda para trabalhar. Eu preciso me vestir, comer, cuidar da minha família. Aí tu acha que eu vou tirar da boca dos meus para sustentar vagabundo? Para sustentar pessoa preguiçosa? E quem mais pede isso são pessoas que têm muito dinheiro. Por que elas têm muito dinheiro? Porque elas não querem pagar ninguém. Já quebra a cara. Então, olha aí que eu estou falando de impor limites. Então, um limite é o que eu aceito fazer. Tem coisas que eu não faço. Então, maldade, por maldade, eu não faço. Aí a fulana tem um vestido mais bonito que o meu, então eu quero que tu destrua ela. Isso é vaidade, eu não faço. Não faço. Eu vou fazer, sim, repito, até magia de destruição, quando é caso merecido. Por exemplo, uma pessoa que está atacando crianças. Bah, esse eu vou atacar para valer. Porém, isso tem custo, gente. Eu não vou entrar numa briga de graça. Mesmo que a sua causa seja muito merecida, eu não entro na briga de ninguém de graça. Não vou entrar, não vou. Porque eu vou ter que arcar com o problema. Aquela energia que está atacando você, a sua família, seja o que for, ela vai me atacar. Você está em briga aí com um sacerdote, com um bruxo, com um pai de santo. Eu entro na briga para defender você, eu vou ser atacado. Até porque muitas pessoas não têm escrúpulos. Eles não querem saber se eu estou apenas defendendo você. Não, eu me meti numa briga. Eu vou levar tijolada também, eu vou ser atacado. Pode prejudicar minha família, minha vida. Então eu vou cobrar, sim, senhor. Isso não é barato, não. É a mesma coisa você procurar um médico particular. Não existe convênio, tá? Nem SUS na área da magia. É serviço particular. Então não é servicinho de 500 pila, de 1000 pila. Eu tô falei magia e destruição. Se prepare para valores bem altos. 5 mil, 10 mil, 20 mil. E não é o dinheiro que eu vou usar para comprar um carrão. Pelo contrário, esse dinheiro vai embora todo. A gente vai gastar em material, vamos ter que trabalhar dias e noites, longos meses. Tem casos aí que a gente fica brigando pela pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso custa caríssimo, gente. Custa caro. Não, repito, não tem SUS. O SUS, tá? O pessoal aí acha que é tudo de graça, não é. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos, o hospital, os medicamentos, o governo paga. Não tem nada de graça ali. Vem dos nossos impostos. Agora, na magia, não. Se eu não cobrar, ninguém vai me pagar. O governo não vai pagar. Não tem bolsa macumba, como já sugeriram aí, né? Trocou o governo, já tem gente pedindo que façam a bolsa macumba. O governo não vai pagar magia, gente. Isso é serviço particular. E se você não tem noção do preço das coisas... O que deu aqui? Deu uma mensagenzinha ali. Uma pausazinha. Bom, voltamos. Eu precisava atender realmente essa chamada. Então eu estava falando sobre custos que existem, né? Então entendam,
Tudo que você fizer na vida tem custos. Tudo vai ter gastos. As coisas requerem tempo, requerem atenção, requerem estudo, requerem trabalho. E na magia não tem nada que seja gratuito. Na natureza toda não tem jantar de graça. Veja os passarinhos, as criaturinhas da natureza, eles voam livres, estão pelas matas. Eles passam todo o tempo procurando comida. Eles estão lutando pela subsistência. As árvores, tá vendo a árvore aqui? Lá embaixo tem as raízes. As raízes da árvore, elas estão abrindo espaço entre as pedras, estão escavando o chão, as raízes precisam lutar para conseguir o alimento que a árvore precisa. Não tem nada de graça. O passarinho está voando, que bonito passarinho voando. Ele está procurando comida. Só depois que ele se alimentou é que ele vai voar para se divertir. Mas a maior parte do tempo eles não estão apenas se divertindo. Eles estão procurando alimento. E assim é na natureza. Não tem nada de graça. E trabalho das pessoas também não é de graça. E magia, principalmente, não é de graça. Uma coisa é você ter uma bênção espiritual, aí o que eu falei antes, né? Os mal educados, né? Porque o dom de Deus é de graça. Tu não pode cobrar pelo que tu recebeu de graça. Eu não recebi nada de graça, gente. Não tem nada de graça aqui. No máximo eu tenho uma facilidade de aprendizado e de prática em algumas áreas, que é um dom de nascimento realmente, mas a única maneira desse dom se manifestar é trabalhar dia e noite para isso. Pelé, que nos deixou há pouco tempo atrás, o maior jogador de futebol do mundo, ele tinha uma facilidade imensa. Ele era o cara que mais treinava no time. Ele começava antes de todo mundo e terminava depois de todo mundo. O Edgar Schmitz, famoso jogador de basquetebol. Outro caso. O cara é um gênio do esporte, do basquetebol. E ele, na sua carreira, ele tinha um costume, praticar arremessos. Basquetebol é aquela bola grande que tem que jogar dentro de uma cesta. Ele tinha um costume todos os dias de fazer 300 cestas. Então ele não tinha horário para terminar. O treinamento dele só terminava quando ele conseguia fazer 300 cestas durante o treinamento. Ele pegava uma bola atrás da outra, jogava uma bola, jogava uma bola. Por isso que ele se aprimorou, se tornou bom. Quer ser músico, né? Tocar guitarra, tocar piano, tu vai ficar 8, 10, 12 horas por dia fazendo escala no piano, treinando, treinando na guitarra, no violão. Você repete aquele 1 milhão de vezes. É assim que você se torna bom no que você faz. Você é padeiro. Como é que você se torna um bom padeiro? Fazendo pão. Vai ter que colocar a mão na massa dia após dia, após dia, após dia, após dia. E aprendendo com seus erros também. Isso é prática. E na magia a mesma coisa. Não tem nada de milagres instantâneos na magia. É aprendizado. Então, veja o que eu estou falando. Não. Os cachorrinhos dando alerta. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Se o meu cachorro não gosta de você, eu também não gosto. Eu confio nos meus cachorros. Pararam porque eu dei ordem, tá? No caso, pessoa conhecida, mas
eu conheço meus cachorros, eu confio neles. Então vejo que isso faz parte de aprendizado de vida também. Então muita coisa desse aprendizado de vida nós usamos, é claro, no nosso atendimento para as pessoas nas práticas espirituais. Falando de novo, nem todas as pessoas vão fazer isso profissionalmente, tá? E repito, esse vídeo também é para vocês que são curiosos sobre a nossa área, vocês que podem ser clientes, tá? Então ajuda a entender por que nós agimos de determinada maneira, e você que precisa de um auxílio desse tipo, também entenda que nós somos seres humanos também. Nós também temos necessidades, nós temos opiniões e nós temos limites. Então, coisa do vídeo que eu estou falando hoje, aprender a impor limites. Aprender a impor limites. Tem muitas situações que nós temos que pôr limites. Porque é muito comum as tentativas de abuso, e uma delas, que é uma das primeiras coisas que qualquer pessoa que lide com outros precisa entender, é não permitir que a pessoa que lhe procura imponha o que ela quer e exija de você algo que você não faz. E principalmente, que não respeite a sua opinião. Então, certamente, você está buscando uma determinada atividade. Eu vou ter a minha análise, a minha opinião. Ó, aqui de novo, gente, eu já tenho idade, eu sou um dos veteranos do Brasil. Eu sou um dos caras mais antigos do Brasil. Nem existia internet, eu já estava trabalhando na área. Como disse o Marcelo Deldébio numa entrevista que eu fiz no canal dele, Projeto Mayhem. Marcelo Deldébio, grande beijo. Eu sou do tempo do fogão a lenha. E realmente na minha família nós tínhamos fogão a lenha. Eu conheci primeiro a comida de fogão a lenha, só depois fogão a gás. Fogão a gás só se usava em situações especiais que ainda não era tão comum, era lenha. Então eu tenho idade também, então tantas situações de vida. Mas tem coisas que nós fazemos e tem coisas que a gente não faz, e tem coisas que nós vamos ter as nossas opiniões pessoais. Então pode ser que você não concorde com a minha opinião. Então veja, vou repetir, eu tenho uma longa experiência, eu sou um dos nomes mais antigos do Brasil. Muitos dos meus clientes... Oi, formiguinha, vai lá. Muitos meus clientes são bruxos, são sacerdotes, pais e mães de santo, feiticeiros, satanistas, luciferianistas, demonófilos. Eu tenho clientes mais variados, e em outros países também. E não quer dizer que eles concordem comigo, eles vão saber a minha opinião. Então eu vou apresentar a minha opinião, o que eu entendo a respeito da coisa, mas é você quem decide se aceita ou não. Tanto que meus orçamentos, as minhas consultas, gilbertosapazon.com.br/consultas, são por escrito, porque eu faço questão... Tu voltou, Forminha? São por escrito, porque eu faço questão que você possa ler de novo, pensar, analisar. Eu quero que você pense naquilo. E aí você é quem decide. E tem uma cláusula bem explícita lá, ó. Isso é uma sugestão quando eu proponho o serviço de magias, né? Eu estou sugerindo isso, por causa disso, assim, assado. Eu explico tudo. Mas é você quem decide. É você quem decide. Eu não posso, nem é ético, que eu fale uma coisa do tipo, ó, tu faz isso aí logo, senão tu vai quebrar a cara. Não, isso não é ético nem é correto. Se alguém fizer uma coisa dessas, a gente considera isso picaretagem, vigarice, marmotagem. A pessoa ela tenta te assustar.
Ó, se tu não fizer isso, vai acontecer uma desgraça na tua vida. Gente, isso é vigarice. Fuja. 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 Tu tá perdendo tempo. Tu tá perdendo tempo com aquela pessoa. Ela quer te exigir que tu faça. Não, isso não se faz. O máximo que eu posso falar, mesmo que eu veja que às vezes eu vejo algumas situações que são, digamos, um pouco mais complicadas, né? Ou até muito cabeludas. Eu só posso falar para a pessoa, olha, a tendência disso aqui é tal, tal, tal caminho, assim, 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 assado. Eu sugiro que para lidar com tal coisa, você faça tal coisa. Mas é você quem decide se quer fazer ou não. Não quer fazer? Sem problema, continuamos amigos. Quer ir buscar a opinião de outro colega? Maravilha! Eu não me ofendo com isso. Não tem problema. É você quem tem que escolher. Isso é uma questão de ética também. Eu não posso impor um serviço para a pessoa. Mas da mesma maneira, pelo mesmo motivo, eu não vou aceitar se a pessoa ela quer me afrontar. Ah, não, Gilberto, tu falou tal coisa, mas não, eu quero que seja diferente. Não. A minha opinião, o que eu falei é isso, isso e isso. Se tu quer achar outra coisa, procura outro profissional. Tu quer escolher o que vai ouvir? Porque muitas pessoas querem escolher o que elas vão ouvir. Caso aí que eu já citei. Mulher tentando trazer a atenção do homem de volta, não sei o que, tinha feito até um filho. Para tentar fisgar o cara. É o famoso golpe da barriga. Isso foi golpe mesmo. Golpe. E eu falei, olha, esse cara não quer nada contigo, tal, a família vai ajudar, mas não tem o que fazer mais aí. Não, porque ele larga de mão, porque esse cara já tá até com outra. Ele tem uma menina da idade dele, no caso era uma senhora, já balzaquiana, ela tinha quase o dobro da idade dele. Pegou um gurizinho, claro que ela foi encantada com o gurizinho, só que esse gurizinho era de uma família muito rica, lá do centro do país. Juntou uma coisa com a outra, né? E nas cartas estava óbvio o interesse financeiro dela também, né? Gurizão bom da coisa e de família muito rica. Então ela só ficava criticando o cara. Não, mas como assim que ele tá com outro agora? Se ele nunca quis filho? Não, ele não queria filho contigo. Tu tem idade para ser a mãe dele. Agora ele tá com uma mulher de idade compatível com ele, estão super bem e provavelmente vão casar e vão ter uma família. Não, que não admitiu. Gilberto Ferrado, inclusive, tentou me dar o golpe. Na verdade, ela deu o golpe. Ela tinha pago a consulta pelo cartão de crédito, que eu aceito, e ela escreveu para o operador do cartão de crédito que nunca tinha recebido serviço meu e que eu tinha fraudado, me acusou de fraudar o cartão de crédito dela. Ah, sinto muito, minha filha. O procedimento nesse caso é o seguinte: pega o material todo e manda para o operador. Olha, ela pediu, tá aqui todas as conversas, tá aqui a consulta que ela fez, ela pediu a respeito dessa pessoa, eu tive que expor o nome da pessoa. Grande família de empresários lá do centro do país, família famosa. Os caras olharam, não, tá aqui tudo. Teve que pagar. Mas para ver, ela não aceitou que ela queria fazer uma amarração, ela já tinha tentado outras. E eu fui explícito em orientar, aconselhei, ainda perdi um tempão conversando. Então veja, tem casos que a pessoa nos afronta, não aceita o nosso comentário. Repito, você não é obrigado a aceitar a minha opinião. Mas eu, Gilberto Trapazon, eu não mudo de opinião. Tem mais de 30 anos que eu não mudo de opinião numa consulta. Eu falei, por isso que eu boto por escrito. A minha consulta está por escrito, gente. Eu me garanto no que eu faço. Essa é a minha opinião. Outra pessoa vai ter uma opinião diferente, beleza, então vai trabalhar com o colega.
Que às vezes acontece isso. A pessoa recebe a consulta e me escreve de volta. Ah, mas o outro lá falou tal coisa. Então vai trabalhar com ele. Eu não mudo a minha opinião por causa de outro. Acabou. Então veja, isso é falta de respeito conosco. A pessoa quer forçar que eu mude de opinião porque ela não concordou. Sinto muito. O profissional sou eu. Já são 40 e quantos anos? 48? 47? 48 anos na espiritualidade, gente. Eventualmente eu posso estar errado? Posso. Mas tem mais de 30 anos, desde que eu passei a fazer um registro de tudo que eu faço profissionalmente, que eu não mudo de opinião. E que eu tenho tido confirmação de estar certo. E tantas vezes, é claro, a pessoa ela escolheu outro caminho, uma outra opinião, beleza, e até pode ter tido sucesso naquele outro caminho, agindo de uma outra maneira que eu não teria feito. Porque tem coisas, repito, tem coisas que eu não vou fazer. Eu tenho ética. Serviço que eu recusei, que eu já comentei aí, eu vi, olha, se tu fizer isso aí, tu vai perder uma promoção, tu vai ter problema no teu relacionamento, isso aí vai trazer o que a gente chama de efeitos secundários. Tem 2 vídeos aqui no canal que eu falo sobre efeitos secundários. Você faz uma magia e aquilo causa outras consequências também, que eu procuro alertar, ou até evitar. Olha, eu acho melhor não fazer porque pode também acontecer tal e tal coisa. E a pessoa vai lá e mesmo assim decide fazer. Mas aí foi com outro colega. Não fui eu que fiz. Porque eu recusei o serviço. Olha, eu não vou fazer porque isso aqui eu tô vendo que vai causar tal e tal problema. E a pessoa vai lá, insiste e faz, mesmo assim. Dito e feito. Uma lá perdeu o emprego, a outra perdeu a promoção, a outra estragou o casamento, o outro teve um... Eu tô lembrando de um desses. A pessoa, ela queria, o sujeito, ele queria magia para ajudar em investimentos na bolsa de valores. E já começou muito mal educado, né? Ele me mandou uma mensagem querendo me dar uma aula sobre o que é bolsa de valores. Escuta, eu tenho formação. Eu já fui empresário, fui diretor da Câmara de Indústria e Comércio. Eu sei o que é uma bolsa de valores. E um pirralho lá, que tem, infelizmente tem muito site aí da internet que, invista na bolsa de valores, aí eles te dão umas planilhas e tal, que tu vai acompanhando. O que eu já vi de gente perdendo dinheiro com isso aí. E ele já chegou sendo mal educado comigo. Pô, você me procurou, espero que pelo menos você tenha uma ideia de quem é que eu seja, né? E ele já chegou arrogante. Eu vou te ensinar o que é bolsa de valores, porque eu sei, porque eu faço e aconteça. Tu sabe o que é bolsa de valores? Eu sei. Eu já estudei a área, já trabalhei com coisas da área também. Olha, bom, o cara não quis nem ouvir o que eu tinha para falar. E ele imediatamente, por conta dele, sei lá quem é que orientou ele, não me interessa, ele pegou o dinheiro da família. Sabe que tem famílias que a conta é de todo mundo, né? E ele pegou o dinheiro da família e botou no investimento. Sem ler as condições. Ele tinha que deixar o dinheiro lá por 2, 3 anos. Se tirasse antes, perdia todos os ganhos e ainda tinha uma multa. Eu não me lembro o que é. Tem umas carteiras assim que são malucas. Pode dar um grande ganho, mas tu tem que deixar o dinheiro lá 2, 3, 5 anos. Não pode mexer. Se tu mexer, tu ainda paga multa. Ele enterrou a família, ele pegou o dinheiro todo da família.
que nem era tanta coisa assim, eu acho que eram uns 300 ou 500 mil dólares. Uns 2, 3 milhões no valor de hoje, né? Uns 3 milhões de reais. Pirralho, que se achou muito esperto. Tá, tudo bem, não concordou com a minha opinião, mas fosse buscar uma outra opinião, fosse uma corretora então, que é o local mais adequado. Magia pode ajudar também o pessoal de corretora, mas nós temos que observar as situações de mercado também. Bolsa de valores não é uma coisa que se resolve por mágica. A magia, os oráculos podem ajudar, podem, mas é uma área de alto risco ainda. Às vezes eu tenho contatos desse tipo aí, mas é muito comum que já sejam pessoas que acham que vão ficar milionários rapidamente, vão ter 100% de lucro ao mês, por isso que o pessoal aí tá toda hora quebrando a cara com as famosas pirâmides, né? Nukem e tantas outras aí que aparecem, Forex, que isso é tudo coisa proibida pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que é a entidade federal que cuida disso, né? É ilegal, mas está aí oferecido na internet toda hora e sempre tem um espertalhão. Então veja, eu tenho formação para comentar até sobre essas áreas, eu tenho uma formação bem ampla em várias áreas. Além da experiência de vida, eu tenho formação. Eu não sou o cartomante da vila. Eu não sou o gurizinho que está começando agora. Você está falando com alguém que tem muita experiência de vida. Situações pessoais, situações que eu acompanho, situações que eu acompanho nos colegas também. Eu vejo o que os colegas estão fazendo, porque eu participo de grupos de debate desde quando começou a internet nos anos 90, gente. Lembra o tempo que a internet era só texto? Que não tinha figurinha, não tinha aquelas carinhas bonitinhas, não tinha nada, era só texto. Eu sou desse tempo ainda, gente. Por isso que eu conheço tanta gente ao redor do mundo. E tem informação em várias áreas. Seja na área espiritualista, que são tantas e tantas áreas, mas eu também tenho formações empresariais, na área de negócios. Trabalhei em empresas grandes. Então eu vou ter opiniões, e aí fica muito chato quando a gente apresenta uma opinião, voltando agora, depois de todo esse parênteses, quando a pessoa questiona, mas eu não aceito a tua opinião, eu quero que tu faça assim, diferente. Isso é falta de respeito. Assunto do vídeo, impor limites. Então, você que trabalha para as pessoas, não permita que a pessoa lhe falte com respeito, porque é falta de respeito. Veja o que você faz, quais são as suas crenças pessoais, as suas próprias limitações, qual é a sua moral, qual é a sua ética, qual é a sua fé. E trabalhe de acordo com o que você é, de acordo com o que você sabe, de acordo com o que você aceita fazer, porque ocorre muitas vezes, olha, toda semana aparece alguém desse tipo, que não aceita a nossa resposta e quer exigir que a gente faça de outra maneira. Não, procura outro. Repito, procure outro. Tá? E aí eu estou falando de pessoa que pagou uma consulta. A pessoa pagou uma consulta, ela pagou para ter a minha opinião. Mas a minha opinião não é uma lei universal. Repito, não é uma lei universal. É a minha formação de décadas e décadas. Mas tantas vezes as pessoas nos faltam com respeito. Então, algum dia eu vou estar errado mesmo. Beleza, vai ter alguém que vai saber mais, até mais do que eu. Maravilha. Eu mesmo vou aprender. Não, porra. Agora, simplesmente a pessoa vem enfiando o dedo no nosso nariz, não, porque eu quero diferir. Não. Isso é falta de respeito. Então, nunca permita que a pessoa seja negativa dentro do teu espaço. É você que está atendendo essa pessoa. É você que está procurando ajudar essa pessoa. Tanto que eu falei logo no início do vídeo.
tantas pessoas elas trabalham na espiritualidade apenas por amizade com outros, não são profissionais. A pessoa gosta disso, tem sua profissão, tem seu trabalho, mas ela se interessa pela magia, pelo ocultismo, e de vez em quando vai ajudar alguém. E essa pessoa falta com respeito. Então veja, pagando já é ruim, de graça é pior ainda a pessoa vir enfiar o dedo no teu nariz e ser mal educado com você. Então você precisa ter uma profunda convicção no que você faz, e essa convicção ela vai vir do seu estudo, do seu trabalho, mas também, uma coisa que a gente está sempre falando sobre criar relacionamentos com os espíritos, porque os espíritos estão vendo o que nós estamos fazendo. Eu trabalho com anjos, eu trabalho com Dinos da Goetia, do Grimório Vero, eu trabalho com bruxaria, eu trabalho com várias outras áreas que eu normalmente não cito. Eu cito essas que são as principais. Magia tradicional antiga. É a minha área principal, mas tem uma porrada de coisas que eu faço que eu normalmente não comento em público. As pessoas nem sabem. Aí vem alguém enfiar o dedo na nossa cara. Isso é falta de respeito. Quando você trabalha com pessoas, deixe bem claro quem é que você é. Primeiro, quem é que você é. Mas seja verdadeiro, porque tem tanto anúncio aí, porque eu sou maior, eu sou melhor, eu sou mais bonito do mundo, eu sou fodão, eu sou... Eu já desconfia quando o anúncio é... Se você é bom, você vai ter recomendações, você vai ser reconhecido. Você não precisa ficar mostrando, você não precisa ficar falando que você tem. Quem tem, as pessoas percebem. Quem é, as pessoas vão perceber. E quem não percebe, vai perguntar para alguém que pode lhe indicar. Senão, é natural, quem é bom mesmo é percebido. Não precisa ficar botando propaganda. Tá? A gente faz algumas coisas assim, eu mesmo tenho feito propaganda porque é necessário mesmo. Eu tô no mundo humano também, né? Mas isso tem que ter uma discrição também. Não é aquela coisa assim, todo dia, eu sou o melhor do mundo, o melhor bruxo do Brasil, o cara mais fantástico do universo, o narizinho mais mimoso do mundo. Bom, meu narizinho mimoso é famoso, né? Olha aqui o narizinho, ó. Eu faço essa brincadeira e tem gente que fica brava com isso. Vamos se criar. Eu não posso nem falar do meu narizinho bonitinho, que tem gente que fica ofendida. É uma das únicas propagandas que eu faço da minha beleza imensa aqui. Gente, eu já tenho idade, né? Então tem uns comentários aí que é de pirralho, né? Que a gente tem que rir. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Preservar o nosso trabalho, preservar a qualidade do nosso estudo e do que nós podemos fazer. Termos consciência do que nós somos capazes, termos a humildade de reconhecer quando a gente não pode fazer alguma coisa, ou quando a gente não consegue fazer. Porque tem duas situações. Uma é quando agora é só com Deus, não tem mais o que fazer. Não tem. Essa semana mesmo eu tive uma situação de saúde aí que foi desse nível. Eu falei para a pessoa, olha, agora é com Deus, tá? Não tem. A gente se dói. Não pensa que a gente não se emociona, mas era uma situação assim que, olha, eu não sei nem se passa nessa noite. Passou daquela noite. Arcanjo Rafael ajudando também, que é o grande anjo da saúde, e tantos outros médicos, equipes se dedicando em cima. E chegou até hoje. Isso já tem 3, 4 dias. Mas eu, humildemente, eu falei para a pessoa, olha,
eu cheguei até onde eu podia ajudar. Agora é com Deus. Então tem esse caso. Tem casos que nós vamos dizer, olha, nós fizemos tudo que era possível. E era para um inocente, tá? Era para um inocente. Então por isso que eu me emociono mais ainda. Mas a outra situação é coisas que eu não sei fazer. Tem coisas que eu não sei fazer. Então eu, obviamente, eu vou procurar indicar um colega, alguém que seja, olha, procura alguém que saiba trabalhar com tal área. E aí, novamente, a minha formação. Eu tenho muitas formações. Eu tenho muitos aprendizados de tudo que eu trabalho, eu tenho décadas e décadas de trabalho. Não é cursinho de um fim de semana, tá, gente? Qualquer das áreas que vocês me veem citar, eu tenho 10, 20, 30 anos trabalhando ou conhecendo aquela área, acompanhando, procurando aprender, mesmo que eu não tenha me desenvolvido. Mas tem coisas que eu não sou bom mesmo, por exemplo, Feng Shui. Eu tenho boa base do Feng Shui, conheço trabalhos, acompanho, mas não é uma formação que eu tenha. Mas eu posso reconhecer, pá, isso aí seria legal você fazer um Feng Shui, que é harmonizar as energias do local, da terra, da sua casa e tal. Procura um profissional dessa área. Eu sei qual é a área necessária. Então veja, eu não sou perito naquela área, mas eu tenho a noção suficiente para ter a tranquilidade de indicar quem é que vai lhe ajudar. Da mesma maneira, tantos casos, nós vamos ver que às vezes a pessoa, o problema dela não é com a magia, ela precisa de psicólogo ou até de um psiquiatra. Eu não sou médico, mas eu estudei livros clássicos da medicina, como os do Kaplan, Compêndio de Psiquiatria, que é um livro de 1000 páginas, e vários outros. Eu estudei livros de medicina. Tanto que nos anos 90 eu escrevi um livro de plantas medicinais, foi publicado e depois nunca mais publiquei de novo. Eu fiquei quase 3 anos dentro das universidades de medicina, onde tinha as melhores bibliotecas, porque na época não tinha internet. Tá? Todos os livros na área de medicina sobre plantas medicinais, fazendo a pesquisa que eu queria fazer para aquele assunto. Livros de medicina. Então não é dica de internet, eu tenho noção da coisa. Mas não é uma área que eu quis seguir mais, assim como tantas outras áreas. A mesma coisa se eu olhar, mas seria bom você fazer uma reforma aí na sua casa, isso aí precisa do engenheiro. Pronto, eu não sou engenheiro. Então nós temos que trabalhar com as áreas que nós conhecemos. Ah, meus bichinhos aqui não vai aparecer. Não, deixa ele. É um lagarto. Vamos ver se aparece ali. Não, deixa ele, amiguinho. É um lagarto passeando. Então vê. Tem coisas que, mesmo conhecendo, a gente nem sempre pode ajudar. Então eu vou terminar aqui com a gritaria dos meus cachorros. Não, vou tentar. Vamos ver se aparece aqui. Não vai aparecer. Eu estou mostrando com o meu dedo. Aqui do lado da cerca. Ali. Bem aqui. Não. Não vai aparecer. É um lagarto de cerca de 50 centímetros. Está muito longe, não vai aparecer. É uma coisa de morar junto da natureza, né, gente? É uma coisa bonita. Então, gente, quando vocês trabalharem com pessoas... Ai! Para! O Romeu quase derrubou a câmera que se enroscou no fio. Quando trabalhar com pessoas, vamos respeitar as pessoas, as suas necessidades, mas você também seja respeitado. Respeite a si mesmo. Porque não é aceitar fazer qualquer coisa, mas fazer o que é possível. E aí sim, dando valor a si mesmo, também valorizar os demais. Au, au, au. Lá vai o lagartinho.
Vamos terminar com os alertas da natureza. Porque eu não tenho o que fazer no caso do lagarto. Ele acabou de entrar embaixo das telhas ali. Pô, tem coisas que eu não posso fazer, né? Mas eu conheço o que é quando meus bichinhos estão alertas com alguma coisa. Então veja que tem a ver com o assunto do vídeo de hoje. O que eu posso fazer com o lagarto? Nada. Só apreciar a beleza dele. E desejar a todos melhores momentos, muita luz, muita alegria. Precisar de consultas, gilbertopazon.com.br/consultas. Se você não se inscreveu no canal ainda, aí, ó, inscreva-se no canal. Aperta o botãozinho like que ajuda nas divulgações. Aí nas estatísticas do YouTube também, para que outras pessoas tenham acesso à nossa informação. Estão gostando? Agradeço muito sempre. E até a próxima.